Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam sempre todos bem-vindos com o devido respeito, né, galera? Vamos falar nesse vídeo aqui que o São Paulo joga pro gasto, é isso mesmo, e vence na estreia da Libertadores, hein? E o Alisson, será mesmo? O Alisson salvou o emprego do Zubeldia, galera? Torcida organizada diz que cobrança fez efeito, hein, galera? É isso. Lucas e Oscar, tá? A situação dos dois, vou atualizar aqui para vocês a situação dos dois. E olha só, hein? Zubeldia colocou o Luciano no banco mais uma vez. Será que agora o Zubeldia decide de vez, entendeu que o Luciano é banco nesse time do São Paulo? Vamos falar desses assuntos aqui e muito mais. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo aí, galera, dá aquela moral. Se você quiser se tornar membro aí também do canal, fazer parte aí do nosso clube de membros aqui, do clube de membros aqui do YouTube, tem uma opção aí embaixo para você virar membro e fazer parte também do nosso grupo aí, da nossa comunidade. Tamo junto, vamos São Paulo sem perder tempo. A gente vai falar desse jogo, São Paulo e Tajeres, 1-0 para o São Paulo na estreia da Libertadores, e importantíssimo resultado. Sim, o resultado importantíssimo, não dá para negar. A gente vai comentar, mas antes deixa eu trazer aqui para vocês a informação, atualizar o quadro aqui do Oscar e do Lucas, tá bom? O que acontece, galera? Oficialmente o Lucas vai ficar fora aí pelo menos de mais 4 ou 5 jogos do São Paulo. O São Paulo que não fala, né, claramente o que o Lucas tem, mas já disse que o tempo de recuperação é aquela pancada no joelho lá no jogo contra o Palmeiras, lá na semifinal do Paulista, né? O Lucas que já perdeu e já ficou fora aí todos os 20 dias que o São Paulo fez de preparação, depois da eliminação no Paulista. O Lucas agora deve ficar fora pelo menos mais uns 20 dias. Essa é a ideia aí do Departamento Médico do São Paulo. Ele ainda está se recuperando, tá bom? Lucas, então, notícia oficial, então, isso é do São Paulo, pelo menos aí mais uns 20 dias o Lucas fora. Dá para entender o que? O Lucas vai perder a primeira fase da Libertadores, os primeiros jogos aí do Campeonato Brasileiro, né? A ideia é que o Lucas, galera, consiga voltar por ele, ali por volta do dia 15, dia 20 ali desse mês de abril. Tomara que volte 100%, né? Jogador importante para a temporada, mas assim, já perdemos talvez o melhor jogador do elenco do São Paulo. O que vocês acham também dessa situação do Lucas? Comenta aí. E o Oscar? O Oscar, que na sexta-feira, antes do jogo contra o Sport, tinha sentido a coxa também, ficou fora no sábado. Aí o São Paulo folgou no domingo, aí o Oscar volta na segunda, treinou normalmente, treinou na terça. São Paulo viajou na terça, ontem o Oscar jogou, foi substituído no segundo tempo também, alegando dores, tá? O Oscar, inclusive, informação que eu recebi agora há pouco, ele vai ser reavaliado, né? Que lá eles fizeram uma avaliação, aquela pré-avaliação, vai ser reavaliado quando o São Paulo se reapresentar para ver qual que é o quadro clínico do Oscar. Mas a ideia já inicial é de que o Oscar seja poupado do jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. São Paulo não quer aí, logicamente, forçar aí, de repente força, você perde mais um jogador importante. Já não tem o Pablo Maia, tá? Que ontem, inclusive, algumas imagens rolaram aí pela internet do Pablo Maia, inclusive, já correndo na esteira, tá, gente? Há quem acredita que ele volte, há quem acredite que ele volte em maio. É só um chute, ainda continuo acreditando que ele deve voltar ali em junho e julho, já que o futebol vai parar em junho, né? Então talvez também você não tenha necessidade de acelerar a volta do Pablo Maia, já que ali no dia 10 de junho vai parar, né? Talvez não tenha essa necessidade. Para que voltar no final de maio, né? Já volta também o Pablo Maia 100%, penso eu dessa forma, né? Agora, se o jogador tiver 100% e pudesse voltar amanhã, maravilha. O que não dá pra gente fazer é o jogador voltar aí sem estar 100% recuperado, acaba correndo o risco de se lesionar novamente. Então, e ainda mais agora, né? Esse ritmo frenético do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, Copa do Brasil. Então, o Oscar também provavelmente vai ficar fora do jogo de domingo contra o Atlético Mineiro, lá em Minas, tá? Inclusive, o São Paulo deve ir com um time reserva ali, um time misto, já que na quinta-feira tem jogo no Morumbis contra o Alianza Lima pela Libertadores. É isso. Agora vamos mais para esse jogo, galera. Comenta, quero saber a tua opinião também dos assuntos. Fique à vontade. Eu tenho certeza que você não vai concordar aqui a maioria comigo.
E também tenho certeza que também você não vai concordar da maioria das coisas também, que discordar pelo menos. Alguns vão concordar, outros vão discordar, faz parte. É isso aí, por isso que a gente está aqui para esse debate, né? De certa forma. Vamos lá. São Paulo venceu, venceu. Convenceu é outra história. Importante foi a vitória, importante foi os 3 pontos. Eu acho que se o São Paulo não vence, ele teria um problema no grupo, porque largaria atrás do Libertad, que venceu o seu jogo fora de casa. Aí o Libertad joga o segundo jogo em casa, a probabilidade maior é ele fazer mais 3 pontos, ou seja, iria para 6. Imagina o São Paulo se não vence, uma derrota ontem ou um empate. Pressionava demais o São Paulo para o segundo jogo e decidiria o terceiro jogo fora de casa ainda contra o Libertad, o que vai acontecer no terceiro jogo aqui da fase de grupos, pelo menos no turno, né? Aí o retorno o São Paulo faz 2 jogos em casa. A vitória, então, além de trazer uma tranquilidade para o Zubeldia, traz tranquilidade para o time. Inclusive o Baby lá da Independente, né, da torcida organizada, o que ele alegou? Olha, ele até postou um vídeo depois, fez efeito, né, as cobranças que eles fizeram lá depois do jogo contra o Sport, galera. Na tua opinião, foi isso que fez o São Paulo vencer a partida contra o Tajeres? É pressão da torcida organizada, aquelas palavras ali, pressionando, queria cobrar os jogadores, comissão técnica, treinador? Eu não acho que foi isso, até porque de verdade, não acho que o São Paulo jogou um belíssimo futebol contra o Tajeres. O São Paulo eu acho que foi efetivo. O São Paulo fez o que tinha que fazer. Foi jogar um jogo de Libertadores. O São Paulo e o Zubeldia entendem que isso é Libertadores. Não estou aqui defendendo o Zubeldia. A postura do São Paulo, que muitas vezes, tá? Espero que vocês não interpretem mal, mas muitas vezes a postura do São Paulo é uma postura covarde para alguns times assim sem tradição, times pequenos. O São Paulo, quando enfrenta um adversário mais tradicional, um adversário mais forte, o São Paulo consegue até jogar melhor. Já contra times pequenos, o São Paulo costuma não ir tão bem, né? Ainda mais quando é jogo no Morumbi, que eles vêm fechado. Mas o jogo foi fora de casa, foi lá na Argentina, no Mário Kempes, em Córdoba, e o São Paulo conseguiu, para mim, um excelente resultado. Por que eu digo excelente resultado? Gente, não sei quantos anos fazia que o São Paulo não ganhava estreia de Libertadores. Se vocês souberem, comentem aí. Aí, se você tiver informação. O São Paulo, em 6 jogos com o Tajeres, o São Paulo tinha 2 derrotas, 3 empates e uma vitória. O São Paulo, ano passado, perdeu para esse mesmo Tajeres lá na estreia, por 2-1, vocês lembram? Teve lesão acho que do Alisson, lesão do Rafinha. Acho que 3 jogadores do São Paulo se lesionaram lá ano passado. O São Paulo volta lá e consegue uma vitória incrível para mim. Repito, não pelo futebol, mas pelo resultado, pelo que é a Libertadores. A Libertadores, que é o tão sonhado título também do torcedor são paulino, mas não esquecendo, não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. A Libertadores agora, o São Paulo entra mais inteiro. O São Paulo entra assim mais respeitado a partir de agora. O São Paulo, do grupo dele, galera, é o time mais tradicional. E não só do grupo, de toda a Libertadores, o São Paulo é um dos mais tradicionais. Pode não viver um momento institucional maravilhoso, não é aquele São Paulo dos anos 90, São Paulo do ali até o 2010 ali, não é aquele São Paulo onde estava todos os anos na Libertadores e os adversários respeitavam demais, temiam o São Paulo, porque o São Paulo realmente era temido. Mas hoje, quando se fala em conquistar uma Libertadores, tem que começar sim com vitória, mostrando respeito. Terminar em primeiro, né, mostrando força, terminar em primeiro da fase de grupo é o que a gente espera do São Paulo. Porque onde você tem Alianza Lima, Tajeres e o Libertad, cara, fala sério. Aí você tem um São Paulo, o que você imagina? Que o São Paulo vai ser o primeiro do grupo, é isso que a gente espera. A gente está num grupo que não tem times tradicionais e nem tem times assim fortes para encarar o São Paulo. Só que o time pode melhorar com a postura também do nosso treinador, que sacou o Luciano do time. Ele entra de novo com 3 zagueiros. Um acerto para mim a questão do Ferrarese no lugar do Sabino. Mostra para ele que o Ferrarese é mais jogador. Só não vai ser titular quando ele estiver lá na data FIFA com a seleção. Luiz Gustavo e Alisson. O problema hoje do São Paulo, esse meio campo, para mim, é o Luiz Gustavo, jogador muito lento. Eu acho que ele é muito limitado, sabe assim, não dá dinâmica para o meio de campo.
Eu vejo esse defeito do time do São Paulo, o problema é que não tem outro, mas poderia ali jogar com, se tivesse um outro jogador. O Alisson, que fez o gol da vitória, inclusive, a galera até falando, salvou o emprego do Zubeldia. O Alisson gosta muito do Zubeldia. Fica evidente naquele gol do Zubeldia que quando ele corre para abraçar o Zubeldia e o Zubeldia vibrou demais ali, fica evidente que os caras gostam dele, cara. Então, assim, o que vai acontecer agora? Mais tranquilidade pro treinador, pelo menos na Libertadores, pelo menos no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. É o que eu sempre digo, galera. A gente quer melhora do São Paulo. A gente não quer que o São Paulo perde. Não é como o Miller disse, tomara que, se for para perder, para trocar de treinador. O problema é assim, você perde numa estreia de Libertadores, você começa a ficar distante, de repente, de uma classificação. Eu não acho legal perder ainda mais em estreia Libertadores. O São Paulo foi lá e fez o resultado. Mas enfim, voltando aqui um pouco à análise dos jogadores. O Alisson, que é super muito importante e legal ele fazer aquele gol, né? Um cara guerreiro, um cara muito voluntarioso, um cara que se entrega o jogo todo, não para, o cara que não cansa, incansável o Alisson. Belo jogo do Alisson, belo gol dele também. Eu acho que o goleirão deu uma ajudinha, mas belo gol do Alisson. O Luciano, gente, o Luciano foi pro banco de reserva. O Zubeldia entrou com o Ferreirinha, que para mim o Ferreirinha é aquela movimentação. Às vezes toma atitudes erradas, mas eu acho que o Ferreirinha foi bem até no jogo, tá? Ninguém foi espetacular no jogo, mas o São Paulo jogou pro gasto. Agora, o Luciano no banco, e quando ele entra, é aquela coisa, cara. O Luciano, eu acho que é um jogador que não pode se acomodar no banco de reserva. Senão ele vai ficar mais pesado, o cara acaba rendendo menos. O Luciano mal falaram o jogo dele, o narrador mal falou o jogo o nome do Luciano no jogo. Então, quando o Zubeldia coloca o Luciano no banco, ele dá um recado pro Luciano. Quem manda aqui sou eu, Luciano. Não vem dar chilique aqui, não. Eu coloco quem eu quiser. Né? Então, para ele, o Luciano, que é muito importante, mas não tem garantia também de titularidade nenhuma. O Luciano perderia a vaga pro Lucas, perderia a vaga pro Oscar. Ele não perderia a vaga pro Ferreirinha, mas agora perdeu. Porque o treinador entendeu que o time precisa de mais velocidade. E se você não tem o Lucas e você não usa o Ferreirinha, cara, você tá abdicando de ter velocidade. O treinador entendeu. Ou ele coloca um garoto que tem mais velocidade, ou ele colocaria o Ferreirinha. Ele colocou o Ferreirinha. E o Luciano passa a ser opção nesse time. Tá? Se o Luciano chegar até o final do seu contrato aí, galera, de verdade, até final de 2026, vou achar muito, viu? Essa que é a realidade. Jogador que perdeu espaço no time, perdeu espaço com o treinador. Eu acho que em breve aí, talvez o Luciano nem fique mais no São Paulo. Talvez. Até porque os treinadores, o Luciano começa bem com os treinadores. Só que depois ele vai se soltando, vai se soltando. Os treinadores começam a entender que ele não se encaixa no esquema. Mas ele é segundo atacante. Eu ainda acho que o Luciano é um centroavante. Pela falta de velocidade dele, pela falta de mobilidade, seria melhor ele jogar de centroavante. O Luciano joga de segundo atacante, ele e o Caleri na frente, fica um ataque muito lento. Então o São Paulo ontem eu acho que funcionou um pouco mais também pela ausência do Luciano, pela ausência do Igor Vinícius. Tem um detalhe ali que o Zubeldia ele opta pelo Cédric, que também não apoia. Então fica Cédric, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, praticamente 4 zagueiros. Entendi que foi a opção dele para esse jogo fora. Talvez, jogando em casa, ele opte até pelo Igor Vinícius, que é um jogador um pouco mais agudo. Falta técnica, limitado, mas ele vai mais à frente do que o Cédric. Pode ser que aconteça isso jogando em casa, né? Pode ser que até a gente veja ele jogando contra o Atlético Mineiro. Comenta aí o que vocês também acharam, né? Fique à vontade aí para concordar, discordar, galera. E o Zubeldia, que se perdesse, voltaria muito pressionado e todo mundo falando de demissão do Zubeldia. Creio que hoje, né, a gente vai ver uma minoria falando de demissão do Zubeldia pela vitória do São Paulo, pela vitória dele na estreia da Libertadores. Como a diretoria fala, agora é jogo a jogo, analisar jogo a jogo. A vitória de ontem foi a vitória de ontem foi importantíssima, galera. O Palmeiras não tem Mundi. Ela não falou alto, tem hora que ela fala galera. Minha gatinha tá aqui já, tá agitando aqui. Mas é o seguinte, então vamos lá.
Vitória traz 3 pontos, mais tranquilidade pro Zubeldia, certo? Baixa aquela poeira de vem não sei o que, o Tite, o Crespo, o Dorival. A realidade que o cara vai ter mais tranquilidade para trabalhar. Só que o Zubeldia tem coisas para acertar nesse time, galera, e não são poucas coisas para acertar nesse time. Ó, ele precisa ter mais consistência no meio de campo quando eu vejo. E o pior é a gente olhar para o banco e falar quem que vai poder jogar no lugar do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, inclusive, ele não vai conseguir jogar todos os jogos, né? Jogador mais velho, 38 anos ali, para jogador, né? Lento, né? Pega sempre, entrega a bola, tá um jogador que não chega à frente e tal. Cadencia bastante o jogo, né? Tem hora que dá umas entregadas também. Se tivesse um volante, cara, se o Luan estivesse em forma, galera, poxa, poderia ser utilizado, viu? Ainda mais em Libertadores. Mas o Luiz Gustavo poderia ser e pode ser sim uma opção também, não vejo problema. Só acho que ele, como titular, ainda deixa aquele meio de campo um pouco mais lento, né? Então, é isso aí na minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Comentem aí também aí, galera. Tamo junto aí, beleza? O São Paulo, então, volta domingo a jogar, né? O jogo vai ser às 16 horas contra o Atlético Mineiro lá em Minas. Eu acho que vai ser um time reserva, galera. Eu ainda acho que vai ser um time reserva contra o Atlético Mineiro. Repetindo, porque na quinta-feira o São Paulo tem jogo pela Libertadores. Aí que tá. Cuidado com esse negócio do brasileiro. Em São Paulo já estreou empatando em casa e agora não poderemos ter uma derrota. O empate até aceitável, a derrota já coloca de novo um pouco de pressão para cima do treinador. Falando do treinador Zubeldia, olha só, ele está invicto. Meus amigos, ele está invicto no São Paulo pela Libertadores. Vocês sabiam? Não esquece de deixar o like aí, galera. Dá essa moral aí deixando o like. O Zubeldia ano passado, quando ele chega no segundo jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o São Paulo venceu aquele jogo lá fora do Barcelona e depois o Zubeldia não perdeu. Quando o São Paulo é desclassificado pelo Botafogo, foi nos pênaltis. O São Paulo estreia agora na Libertadores vencendo fora de casa. Então o Zubeldia está invicto na Libertadores. Libertadores é isso aí, gente. Não vai fazer jogo bonito, ainda mais o São Paulo do Zubeldia. Não vai fazer jogo bonito. Vai jogar pro gasto, sabe? Se perder, acredito que vai ser dessa forma, lutando, sem muita criatividade. Ganhando também, acredito que vai ser dessa forma. Tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Infelizmente, né, o São Paulo não apresenta um grande jogo, uma grande evolução. É isso aí que a gente tem. Mas é importante vencer. O Caleri, mas não estou dizendo que só basta vencer, tem que melhorar o futebol. O Caleri ontem fez um gol que o Oscar estava impedido. Se valesse aquele gol do Caleri, o Caleri se tornaria o maior artilheiro do São Paulo em Libertadores. Ele tem 14, o Luiz Fabiano tem 14 e o Rogério Ceni tem 14. O Caleri, nessa Libertadores, acredito que ele vai fazer aí os seus gols e o Caleri deve se tornar o maior artilheiro do São Paulo em Libertadores. Tem tudo para isso acontecer aí. E ontem, detalhe, hein? O Caleri que nos jogos anteriores, para mim, ele vinha muito mal, não jogando absolutamente nada. Ontem o Caleri, para mim, jogou bem. Na minha opinião, ele foi bem. O Oscar foi bem, Ferreira foi bem, Alisson foi bem. O sistema defensivo ali ainda deixa umas brechas, porque, por exemplo, o Tadjeres não é um time que tem qualidade. No final do jogo, o Zubeldia faz aquelas mudanças, coloca o Juan Tressoldi, Igor Vinícius, entrou o Luciano, entrou o Bobadilla. O que acontece? O São Paulo recua, o São Paulo fica recuado, Tadjeres naquele bumba meu boi de jogar bola para a área, quase que empata ainda. Então existe esse defeito no time do Zubeldia de às vezes sentar no resultado. Mas a gente sabe, Libertadores vai sofrer, Brasileiro vai sofrer. Eu não acho que o São Paulo vai mudar muito o seu futebol. Mas precisa mudar. Essa galera precisa jogar mais. Porque quando a gente pegar times mais qualificados, aí a gente não vai ter margens para erro. Por enquanto você pegou o Sport e o Tadjeres. Empatou com o Sport, muitas críticas. A vitória contra o Tadjeres, esse resultado, acho que dá uma camuflada um pouco, né, nesse futebol do São Paulo, que não é um futebol vistoso. É um futebol sofrível, é um futebol que é ruim de assistir.
mas foi um futebol resultadista. Se o São Paulo ganhar a Libertadores jogando dessa forma, ok. Só que se o São Paulo jogar o brasileiro dessa forma aí, é perigoso correr risco de cair. E se o São Paulo jogar a Libertadores lá na fase de classificação dessa forma também, a gente corre o risco de ser eliminado numas oitavas ou numas quartas. Pelo menos eu acho que é assim a avaliação que eu faço. Óbvio, gostei demais do resultado, vou torcer por melhoras com Zubeldia ou sem Zubeldia, mas ainda acredito que torço para que melhore e acredito que a gente precisa melhorar sim. Beleza? Deixa seu like, compartilha, ativa o sininho das notificações, galera. Como sempre, vamos São Paulo. Eu disse que São Paulo ia vencer, hein? Só que eu falei 3-2, né? Eu imaginava que ia ser um jogo com muitos gols, mas eu acreditava de verdade na vitória do São Paulo. Venceu. Tadieres não é nada disso também, né, galera? Parabéns, São Paulo, parabéns aí por mais uma vitória na Libertadores. O tricolor rumo ao Tetra. Tamo junto, vamos São Paulo.